Olá, tudo bem? Tudo beleza? Dá aí um olá para quem está do teu lado, um beijo, um abraço apertado, uma cafungada no pescoço. Se a tua mulher já reconcilia aí de uma vez por todas. Hoje nós vamos continuar falando sobre relacionamento, e a dica é óbvio que no final das contas tem a ver com casamento, mas para quem é solteiro tem a ver com se preparar para o casamento, para que lá no casamento você não sofra tão mais, porque sofrer você vai, não sofra tão mais do que deveria sofrer. E é indispensável algumas lições que nós temos ouvido e conversado nesses dias, porque são lições que, cara, vai por mim. Elas, além de serem bíblicas, são lições reais, práticas, que têm a ver com o nosso dia a dia. Por exemplo, sobre hoje nós vamos falar sobre perdão. Quem aqui é casado? Quem aqui é casado e já teve que perdoar? Levanta a mão. Aí, ó, viu? É coisa do dia a dia. Todo dia eu perdoo minha esposa, ela me perdoa, a gente se mata, sobrevive, ressuscita. Não, brincadeira. Enfim, mas todo dia existe a necessidade de perdão. Por uma coisa bem básica e simples, que na verdade é uma das bases da nossa fé. Que é o quê? Todos pecaram. Se eu pequei, a minha esposa também pecou. E é fácil aceitar que nós somos pecadores, né? O problema está em aceitar que a pessoa com quem você dorme é pecadora. E ela é tão pecadora quanto você. Isso me assusta. Pra caramba. O teu marido é tão pecador quanto você. E sendo ele, sendo ela pecador e pecadora, do que pecadores precisam? Perdão. A única forma de se relacionar com um pecador é através do perdão. E aí eu quero ler um texto com vocês, para a gente começar a conversar sobre isso, que está em Mateus 19, 8. Mateus 19, 8. Olha o que acontece lá, olha o que Jesus fala. Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus está falando? Ele está falando que Moisés, você conhece Moisés, não é? Moisés é o legislador bíblico. Foi através dele que a lei veio. Tanto os 10 mandamentos quanto toda a lei levítica veio através desse camarada Moisés. E o que Jesus está falando acerca de Moisés era o quê? Que no princípio, no começo de todas as coisas, Deus não havia criado o divórcio. Deus não criou Adão e Eva e criou um cartório para que os dois se divorciassem. Deus criou Adão e Eva para que eles perpetuamente vivessem juntos. Mas aí o que Jesus destaca acerca de Moisés, e que eu acho muito interessante, é que Moisés, tendo um senso clínico e um senso crítico, começa a observar o quanto as pessoas não conseguiam perdoar. O quanto as pessoas estavam se tornando duras de coração. E sabe, Jesus fala isso há 2000 anos atrás. Moisés libera a carta de divórcio há 3000 anos atrás. Se há 3000 anos atrás as pessoas eram duras de coração, imagina hoje. Hoje não é dureza, hoje é, enfim, o metal mais duro que existe é o coração do ser humano. E o que Jesus está falando, então, é que Moisés, tendo esse senso clínico, percebeu que se não fosse liberado o divórcio, mulher e marido iam se matar. E ele falou, olha, melhor divorciar do que homicídio. Então deixa divorciar. Melhor, enfim, acabar um casamento aqui do que enterrar alguém hoje. E aí ele libera a carta de divórcio, não como sendo a vontade de Deus, mas como sendo uma brecha por causa da dureza de coração. Porque os homens e mulheres não sabiam perdoar. E hoje não é diferente.
Os relacionamentos se tornam extremamente descartáveis por conta de vários fatores, mas eu acredito que o fator mais predominante é a falta de perdão. Quantas amizades terminam por falta de perdão? Quantos relacionamentos amorosos que tinha tudo para dar em casamento termina por falta de perdão? Porque não perdoa, porque não tolera o erro do outro, porque não suporta o erro do outro. E se existe uma lição básica sobre casamento, é isso, cara. Se você não está disposto a perdoar, nem casa. Porque casamento é lidar com perdão todo dia. Casamento é quebrantar o teu coração todo dia. E liberar perdão todo dia. E pedir perdão todo dia. Hoje, quem aqui errou com sua esposa? Levanta a mão. Olha aí. Quem errou com seu marido? Quem não levantou a mão está mentindo. Todo mundo errou. Enfim, desde o mau humor. Hoje mesmo eu acordei de manhã. Eu cheguei para lá e falei, Lari, fiz café. Coisa linda, né, velho? Eu acordo mais cedo, faço café e tal. Cheguei, cutuquei ela, amor, fiz café. E ela me respondeu cabreira assim, tipo, deixa eu dormir. Eu olhei e falei, que idiota, cara. Aí ela olhou para mim assim, traz a cama, amorzinho. Aí eu saí, enfim, do quarto, tipo assim, que menina folgada. Eu pequei, eu errei, cara. Eu ofendi ela no meu coração. Para ser mais honesto, aquilo que a Bíblia diz, eu cometi homicídio no meu coração. Está vendo como isso é grave? Portanto, lidar com perdão no relacionamento é coisa comum, cara. Se você está namorando, deixa eu te falar algo muito importante para você. Se você ainda não se frustrou no teu relacionamento de namoro, não casa. Você vai estar casando com um príncipe desconhecido. Ele não é esse príncipe, não. Se você ainda não se decepcionou com a sua namorada, com a sua noiva, você ainda não vive um relacionamento verdadeiro. Você vive um relacionamento idealizado. E esse relacionamento idealizado, ele é até bom, porque faz parte do romance, coisa linda, beijinho aqui, beijinho ali, mas esse relacionamento não existe. Nós somos pessoas pecadoras. Amém? Para ninguém fugir da raia, olha para quem está ao teu lado e diga, você é um pecador. É mais fácil aceitar, não fuja da raia. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Existe uma história de um relacionamento, e não é um relacionamento entre um homem e uma mulher, enfim, um relacionamento conjugal. Mas é um princípio que se dá ao relacionamento em todos os outros relacionamentos, que é o relacionamento de Jesus e Pedro. Eu estava aí a cantar a musiquinha, Pedro e João no barquinho, enfim. Jesus e Pedro, Simão Pedro. Jesus estava andando na beira do mar da Galileia, encontra Simão, olha para Simão e fala, Simão, estamos fechados, irmão? Simão fala, demorou, partiu. E Simão Pedro começa então a seguir Jesus. Cara, uma coisa idealizada, linda. Tipo, Jesus, o mestre, o curador, o cara, o profeta. O cara que vai vir, vai revolucionar a sociedade, vai fazer acontecer. Eu quero ir atrás dele. Esse relacionamento começa na base dessa idealização. Com o passar do tempo, Pedro começa a lidar com Jesus, com algumas coisas que ele particularmente não concordava. Por exemplo, Jesus chega para Pedro a certa altura do campeonato e diz para Pedro, eu vou ser crucificado. O que Pedro responde? Você está viajando, cara. Como assim vai ser crucificado? Tu não é Deus? Jesus olha para Pedro e fala, não, é isso mesmo, vou ser crucificado. Pedro olha para Jesus e fala, eu não vou deixar. O que Jesus fala para Pedro?
Aparta de mim, Satanás. Você é um capeta. Você já falou isso para tua esposa? Eu já. Você está ficando com medo de mim, né? Jesus olha para Pedro e diz: você é um Satanás. Eu estou sentindo cheiro de enxofre. E sabe, aquela idealização de Pedro começa a esmurecer. Aí, em determinado momento, Jesus chega para Pedro e diz o seguinte: olha, Pedro, você vai me trair. Pedro olha para Jesus e fala: eu não. Jamais. Quer saber, se vierem te pegar, eu vou dar porrada. Ninguém vai me segurar, eu vou descer o sarrafo em todo mundo. Eu vou junto contigo se for preciso. Jesus olha para Pedro e fala: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. Passa alguns dias, e de repente o galo, cocoricó. De fato, Pedro havia traído Jesus. E sabe, cara, o que aconteceria na maior parte dos relacionamentos num momento como esse é uma cisão, é uma separação. Compara isso ao casamento. Sabe, Jesus foi traído. Talvez muitos aqui divorciariam. Mas Jesus entendia, e ele sabe um princípio de relacionamento que muda tudo. E esse princípio é simples. Sem perdão, ninguém termina a vida junto. Você está sentado do lado de um bom amigo, de uma boa amiga? Tá? Quem está sentado aí do lado de um bom amigo, levanta a mão. Show de bola. Você já teve que perdoar ele? Já? Se não, deixa eu profetizar sobre a tua vida, receba, palavra de revelação. Você vai perdoar, ter que perdoar em algum momento da vida. Faz parte. E sabe, talvez essa pessoa vai te machucar e machucar feio. Talvez essa pessoa vai pisar na bola feio com você. Sabe, vai ferir o teu calcanhar de Aquiles. E a única maneira de você perpetuar esse relacionamento é perdoando. Sem perdão, ninguém termina a vida junto. Eu estou casado há 8 anos. E acredito que vou viver no meu casamento uns 80 anos. Porque eu casei com 19, a gente está vivendo mais tempo hoje em dia. Então, vamos chutar aí que eu vou morrer com 100. Eu vou viver mais uns 80 anos com aquela loura. Cara, quando eu afirmo para você que eu vou viver do lado dela pro resto da minha vida, sabe o que eu estou afirmando? Que eu vou perdoar ela muito, muito, muito. Perdoar ela 70 vezes 7 fichinha. Vou perdoar ela muito, porque a única maneira de se manter em um relacionamento duradouro, estável, é através do perdão. Amém? Quero orar com você, abaixa tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Queremos, ó Pai, ter revelação, entendimento da Tua palavra. Por mais que sejamos direcionando esse assunto para a vida conjugal, para a vida de namoro, na verdade, esse assunto se trata de todos os tipos de relacionamento. E por isso, Senhor, nesse tempo que vamos estar aqui juntos, que o que ouvirmos e formos ministrados possa agir profundamente no nosso coração. E que de fato, ó Pai, nessa noite, possa haver liberação de perdão, possa haver arrependimento, pedido de perdão, para que possamos perpetuar e alongar os nossos relacionamentos, tornar eles duradouros
e não relacionamentos fragilizados, instáveis, frágeis, como muitos têm construído hoje em dia. Ensina-nos, ó Pai, essa lição hoje. Dá-nos, ó Pai, a graça de entender, ó Pai, esse assunto e praticarmos ele. Nós oramos dessa forma, no nome de Jesus. Amém. Perdão. O que é perdão? Uma definição bem simples e básica sobre perdão é essa. Perdão é assumir a dívida do outro. Quando você perdoa, você não está passando a mão sobre a cabeça da pessoa e dizendo: ei, você não tem culpa, você não errou. Quando você perdoa, você está falando o seguinte: você é culpado, você errou, mas eu vou pagar o teu erro. E é isso que difere perdão de desculpa. Desculpa é você tirar a culpa, você falar: olha, eu fiz isso por causa disso. Perdão é você falar: eu fiz isso porque eu não presto. Eu errei, me perdoa. E quando você decide perdoar, você decide racionalmente lidar com a dívida e com a culpa da outra pessoa. E aí muita gente vive em crise em relação a isso. Porque, eu decidi perdoar, mas no meu coração eu não perdoei. Deixa eu te ensinar uma coisa. Perdão nunca é de coração. Perdão é de razão. Nós perdoamos aqui na cabeça, não é dos nossos sentimentos. Se nós dependermos dos nossos sentimentos, nós nunca perdoaríamos. Se Deus dependesse do sentimento dele, ele não morreria uma cruz a seu favor. A palavra diz que Deus é iradíssimo com o pecado nosso. Não é que ele não gosta que nós cometamos pecado. Não, ele é extremamente furioso com os nossos pecados. Mas ele decidiu perdoar, não porque ele sentiu vontade de perdoar. Jesus mesmo, antes de ir para a cruz, lembra qual era a oração dele? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. O que Jesus estava falando ali? Eu não quero perdoar esse bando de safado. Mas a minha mente, a vontade de Deus, o chamado de Deus é para perdoar. E por isso eu vou perdoar. E exatamente por não entender isso, muitas pessoas não sabem lidar com perdão. Porque de fato, quando você decide liberar perdão, não significa que isso foi bloqueado no teu coração. Isso significa que você racionalmente decidiu jogar no mar do esquecimento o erro do outro. Em outras palavras, você decidiu não mais usar o erro dele, a culpa dele, para machucá-lo, para feri-lo, para de alguma forma menosprezá-lo ou algo do tipo. Exatamente por esse motivo que perdoar não é ter amnésia. Perdoar é escolher viver com a dívida do outro. A palavra diz que Deus, quando nos perdoa, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Isso é bom, não é? Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Pergunta: Deus tem amnésia? Bateu a cabeça, nem lembro, quem que é ele mesmo? Tá, o João, prazer, João. É óbvio que não, cara. Quando a palavra diz que Deus decide lançar no mar do esquecimento os nossos pecados, é que Ele decide não mais usar a memória dEle para nos culpar. E essa é a graça do perdão. É decidir não usar mais os nossos sentimentos, é decidir não usar mais as nossas memórias para de alguma forma prejudicar quem foi perdoado. Portanto, para quem decide perdoar, é normal você continuar desconfiando, você continuar com raiva, você continuar querendo espancar. É normal. Agora, o que você faz? Desconfia? Espanca? Não, porque você decidiu perdoar.
E essa é uma decisão racional. Sofrer as consequências dessa emoção, sofrer as consequências de ficar irado, é justamente a prática do perdão. Eu lembro antigamente, enfim, acho que vocês já ouviram bastante dessas histórias, mas vale a pena falar para vocês se contextualizarem. A Lari, no meu casamento, passou por depressão durante um tempo, e depois de um tempo foi diagnosticado com o princípio de bipolaridade. Enfim, Deus está fazendo a obra. Cada dia que passa ela está melhor. Mas eu já ouvi muita besteira, que me machucou. Eu já ouvi muita ofensa que me feriu muito. E sabe, eu lembro quando eu era ofendido, a vontade que eu tinha era de mandar ela para o espaço. Mas o que eu entendia sobre relacionamento era isso, eu precisava perdoar ela. E é bom hoje porque eu tenho muito crédito com ela, né? Mas eu precisava perdoar. E sabe, quando ela falava para mim, amor, eu errei, me perdoa, e eu falava, amor, te perdoo, a ira não ia junto não, cara. Sabe, a raiva não ia junto. O que eu estava falando era o seguinte, olha, eu me comprometo a não deixar o meu sentimento te culpar, te condenar, pesar sobre você. Eu assumo essa dívida porque eu posso pagar ela. Eu vou lidar aqui na minha mente com as minhas emoções, vou bloquear elas, mas não vou jogar sobre você a consequência do teu erro. Eu vou assumir a consequência do teu erro. Foi o que Jesus fez, cara. Quando Ele decidiu nos perdoar na cruz, Ele estava assumindo a consequência do teu erro, do meu erro. Ele estava dizendo para mim e para você, ei, eu não vou mais usar os teus pecados contra você. Eu vou matar no peito e vou assumir as consequências do seu pecado. E isso é perdão. Por isso, não espere sentir vontade de pedir perdão ou de perdoar. Perdoe e libere perdão. Por quê? Por uma coisa bem básica e simples. Marcos 11, 26. Se vocês não perdoarem os vossos pecados, o Pai do céu também não perdoará os seus pecados. Grave isso, não é? Lembra da oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E de verdade, eu acredito, cara, que existem diversas pessoas aqui que precisam liberar perdão. Talvez perdão para o marido, para o ex-marido, para a esposa, para a ex-esposa, talvez perdão para o pai que morreu. Eu lembro uma ocasião, eu estava em Minas Gerais pregando em uma igreja, no interior de Minas, e aí chegou um cara para mim, no final da pregação, e falou, Lipão, seguinte, cara, eu fiz uma coisa muito errada. Eu falei, o que foi? Aí ele foi explicar a história. É o seguinte, eu comecei a trabalhar, e eu guardava meu dinheiro para comprar um carro, enfim, no meu quarto, e guardava lá, com o salário meu, guardava no meu carro, num lugarzinho lá no meu quarto. E parecia que aquele dinheiro não rendia. Um dia eu fui descobrir que meu pai roubava o meu dinheiro. E aquilo me machucou tanto, me feriu tanto, que eu comecei a trabalhar na loja dele. E o que eu comecei a fazer? Roubar ele. Eu cuidava do caixa, e aí quem rouba de ladrão 7 anos de perdão, não é? Comecei a roubar dele, comecei a pegar a grana dele. E até que eu comprei um carro. Hoje eu estou com o meu carro. Aí eu falei, qual que é o problema? Ele falou, sabe qual é o problema? Eu sei que eu precisava pedir perdão para o meu pai e perdoar ele. Eu falei, tá fácil. Vende teu carro, devolve dinheiro para o teu pai. Aí na hora que eu falei isso, ele olhou para mim, o olho brilhou e ele começou a lacrimejar. O problema é que meu pai morreu.
Aí eu olhei para ele e falei, isso é um problema mesmo. Isso é um problema. Agora você vai ter que se acertar com Deus. A boa nova é que Deus pode te perdoar. Agora, que dor inimaginável ter um pai falecido, uma esposa divorciada, um marido divorciado, e você não conseguir perdoar. Sabe por quê, cara? Presta atenção. A tua falta de liberar perdão e de pedir perdão não é um problema diretamente com a pessoa, é um problema com Deus. Se fosse com a pessoa, tudo bem, manda ela para a China e resolveu. Mas é um problema com Deus. E a palavra é muito séria em dizer isso para nós, sabe? Aquele que não consegue perdoar, aquele que não perdoa, também não é perdoado. E eu sei que você pode dar 1001 desculpas para isso. Ah, mas ele fez uma coisa muito difícil, me machucou demais, ela errou comigo, ela fez isso. Aí Jesus conta aquela parábola do servo impiedoso, que passa uma rasteira em todo mundo. Ele conta a parábola dizendo o seguinte, olha, existia um senhor que tinha um servo, esse servo devia a ele bilhões de reais, contextualizando. E ele não tinha dinheiro para pagar, o Senhor foi cobrar essa dívida. Ele se ajoelhou e clamou por perdão. O Senhor olhou para o servo e falou, ok, está perdoado. Não tem problema não, pode ficar com os bilhões aí, está tudo certo, te perdoo. Aquele servo tinha um conservo, o servo do servo, entendeu? Ele tinha um conservo, e quando ele saiu da sala do perdão, ele foi no caminho e encontrou o conservo dele que lhe devia. O conservo dele se ajoelhou, dobrou seus joelhos e clamou por perdão, dizendo, me perdoa, eu não tenho como te pagar. Me perdoa. O servo que havia sido perdoado, sabe o que ele fez? Pegou aquele homem, lançou ele na cadeia e falou, você vai me pagar tudo que me deve. Quando o Senhor ficou sabendo disso, sabe o que ele fez? Chama aquele cara safado que eu perdoei. Chamou, o cara entrou na sala. Ele falou, quer saber de uma coisa? Você não está perdoado coisa nenhuma. Você vai queimar no inferno. Essa parábola está dizendo isso, em outras palavras. Sabe por quê? Se nós não perdoamos uns aos outros, nós não entendemos a dimensão do perdão de Deus. E essa prática no relacionamento conjugal, no namoro, é imprescindível. Você precisa perdoar. E sabe qual é a boa notícia de quem perdoa? Ah, boa notícia é que não erra mais. Não erra. Mas a boa notícia de quem perdoa é que depois que perdoa, o relacionamento se torna mais forte, mais forte, mais forte. Esses tempos atrás eu fui trocar o pneu do meu carro com meu amigo Celso. E aí chegou lá e tal, eu falei, pô, queria trocar o pneu do carro, mas não tem dinheiro, como a gente faz? Eu falei, tem pneu usado que a gente faz lá um esquema tal, que é pneu que rasga, aí a gente, enfim, faz uma emenda lá, um negócio louco e tal, e bota no carro de novo, tá 0 bala, a borracha tá boa e tal. Falei, demorou, é isso aí, quero desse pneu mesmo, paguei barato pra caramba. Obrigado, Celso. E aí o cara que consertou o pneu, ele chegou para mim e falou o seguinte, e é o que me chamou a atenção e é o que eu quero falar para vocês hoje. Ele falou o seguinte, olha, esse pneu, escuta o que eu estou te falando, ele pode rasgar em qualquer lugar, mas no lugar que ele foi rasgado e foi recuperado, ele não vai rasgar. Eu falei, ó, algum dia eu vou usar isso, e estou usando hoje. No relacionamento é de igual forma, cara. Quando nós perdoamos, sabe aquela brecha que foi aberta, aquele rasgo que foi aberto, no teu relacionamento, no teu sentimento, na tua vida.
vai se tornar mais forte do que nunca. Mas você precisa passar pelo preço do perdão. E eu não estou falando que é fácil. Porque, de fato, perdoar, de certa maneira, é ser injusto. O que o pecador precisa? O que o pecador merece, melhor dizendo? O pecador merece a morte. A palavra diz que aquele que pecar certamente morrerá. O pecador merece a morte. Tua esposa é pecadora? Teu marido é pecador? Sabe o que ele merece? Morrer. Sabe que você merece morrer. Sabe qual é o problema disso? Que ninguém estaria vivo. Ele merece morrer. E perdoar é ser injusto. É você não dar aquilo que a pessoa merece, é assumir o que ela merece. Quando Jesus, ele foi surpreendido porque os fariseus trouxeram uma mulher que tinha cometido adultério, ele está lá desenhando no chão, essa história vocês já ouviram, e ele está desenhando no chão e tal, e aí Jesus fala, ei, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, todo mundo vazou e tal. Jesus olha para aquela mulher e diz, aonde estão teus acusadores? Eles foram embora. Jesus olha para ela e fala, eu também não te acuso, você está perdoada, vá e não peques mais. Sabe o que Jesus está falando? Mulher, sabe esse apedrejamento que você merecia? Quem vai levar isso nas costas sou eu. Mas quer saber de uma coisa? Vai em paz, volta lá para o teu marido, está tudo certo. Eu assumo a tua bronca. Perdão é isso, cara. E sabe, a quem muito foi perdoado, muito foi amado também. Meu amor pela minha esposa cresce na medida em que eu tenho que perdoar ela. Porque para perdoar ela, eu tenho que crescer um pouquinho mais em amor. E cada dia mais meu amor vai sendo aperfeiçoado e o nosso relacionamento vai sendo aperfeiçoado. Porque sem perdão, ninguém termina a vida junto. Existem pessoas ruins de perdão. Quem aqui é ruim de perdão? Sempre fica fazendo um doce, vai para o canto, fica fazendo birra. Quem aqui é duro de perdão, levanta a mão. Enfim, faz parte do jogo. Mas mesmo sendo ruim de perdão, guarda isso no teu coração, cara. Você precisa perdoar. Porque quem não perdoa, não tem um problema apenas com o ofensor, mas tem um problema com Deus. E isso é mais sério do que você imagina. Amém? Olha para quem está ao teu lado e diga o seguinte, sem perdão, ninguém termina a vida junto. E diga assim, eu quero estar ao teu lado para sempre. Amém? Então perdoa. Eu quero ler mais um texto com vocês, que está lá em Salmos, capítulo 51. Se você tiver com a Bíblia aí, pode abrir lá. Salmos 51, versículo 1. Salmos 51, 1. Está aberto? Salmo 51, 1. Davi escreve esse salmo e ele é uma espécie de raio-x da alma humana. Esse salmo é fantástico, porque revela de fato o nosso interior. Davi diz o seguinte, presta atenção. Tem misericórdia de mim. Misericórdia é não me dê aquilo que eu mereço. Tem misericórdia de mim, Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Lava-me de toda culpa
purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, presta atenção, contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu de minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faça-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Essa oração de Davi, ela é fascinante, ela é incrível. Por alguns pontos chaves. Primeiro, sou pecador desde que eu nasci. Eu não sou pecador pelo que eu faço, sou pecador pelo que eu sou. Eu nasci pecador. E você também. Segunda coisa fascinante nesse salmo é que Davi entende que por mais que ele tivesse matado, que era o que ele estava pedindo perdão, matado Urias, e por mais que ele tivesse cometido adultério com Batseba, ele sabia que tinha pecado contra Deus. Não era contra Urias, não era contra Batseba, era contra Deus. O problema primeiro era com Deus. E por isso, que antes e acima de tudo, ele vai para Deus e fala: Deus, me perdoa, porque eu errei contra ti, somente contra ti. Me perdoa. E o terceiro ponto que me chama a atenção demais nesse salmo é quando ele diz o seguinte: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve me tornarei. O que Davi estava falando ali é o segredo da redenção. Sabe, cara, nós nascemos pecadores, cometemos pecado, e pecador precisa de perdão. E quando Deus decide nos perdoar, a Bíblia usa esse perdão, uma palavra que diz muita coisa, que se chama justificação. Sabe o que significa? Tornar justo o injusto. É atribuir justiça a quem não tem justiça. E o que Davi estava orando para Deus era o seguinte: olha, Deus, eu preciso disso. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso que você me purifique. Sabe, meu coração é carregado de ódio, meu coração é carregado de mágoa, meu coração é carregado de problemas, lutas, de dificuldades. Eu preciso ser limpo, eu preciso ser lavado, eu preciso ser purificado. E eu sei que tu pode fazer isso. Por isso, Deus, me limpa. Me limpa. E aí Davi encerra esse trecho do Salmo dizendo: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E é exatamente o que Deus faz com aquele que se arrepende. Ele torna justo aquele que não era justo. Não por mérito algum, e nem porque você fez uma oração bonita, mas simplesmente porque Deus não consegue resistir a quem pede perdão.